você vai ver a partir de agora. Especialista orienta sobre como agir em situações de naufrágio. Bandeira fica amarela e taxa extra da conta de luz cai para R$ 2,00 em setembro. Agosto é o mês de prevenção dos linfomas. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. Olha, uma das coisas que muito tem se falado nos últimos dias aí, em função do naufrágio que aconteceu recentemente, é a falta de orientação aos passageiros. Coletes com nós, alguém que desse as instruções do que agir no caso de emergência, foram situações detectadas aí por quase todos os passageiros, os sobreviventes. Nós vamos ouvir um especialista para saber como agir em situações de naufrágio. Confira. Há 9 anos na profissão de salva-vidas, Rui Silva, que é chefe do setor de treinamento da Salvamar, já vivenciou experiências como crianças perdidas, pessoas em situação de embriaguez e vítimas de afogamento nas praias da capital baiana. Nada parecido com a tragédia em Mar Grande. Mesmo assim, ele comentou o que fazer em momentos como aquele, que tinha muitas pessoas em desespero. De uma certa forma, é imprescindível que as pessoas procurem algum objeto de fortuna, algo que possa flutuar, uma garrafa PET, um pedaço de madeira, no caso daquele ali, um resquício de lanche, algo que possa ajudar a flutuar. E é imprescindível buscar manter a tranquilidade, ter tranquilidade naquela hora, não tentar se apoiar em uma pessoa para você não se tornar uma nova vítima e fazer essa pessoa ser uma nova vítima. Tranquilidade, tentar boiar, deixar a correnteza levar, não tentar lutar com a correnteza, porque você vai ter gasto energético, você vai gastar energia, vai cansar mais rápido, e procurar um objeto de fortuna que possa flutuar. O mesmo vale então para a pessoa que sabe nadar e que não sabe nadar. No caso, você falou que sabe nadar, não tentar se cansar, mas e a que não sabe nadar? Ela deve procurar algum objeto, gritar por socorro, tentar boiar, tentar se apoiar, o que auxilia ela a flutuar, porque se ela fazer muito esforço, ela só vai sucumbir e pode afogar-se de forma rápida. Além de manter a calma, é fundamental o uso dos coletes. No entanto, não existe uma legislação para a obrigatoriedade do uso deles, além de ficarem em local de difícil acesso em embarcações abertas, como a que naufragou na última semana. Agora, acho que, salvo engano, em fevereiro, foi negado na Câmara a obrigatoriedade do uso. Tem a obrigação de ter o uso nas embarcações, mas assim, no meu humilde forma de pensar, para que é obrigado a ter e não é obrigado a ensinar como utilizar e não utilizar. Então fica a dúvida e a pergunta aí no ar. Nós estamos em um processo que está em trâmite no Senado para aprovação. Infelizmente, para todos, a profissão de salva-vidas ainda não é regulamentada no Brasil, ou seja, não torna obrigatório que todo o litoral brasileiro tenha a presença de salva-vidas. Vale ressaltar que em muitos locais não existem a presença de salva-vidas. A Bahia mesmo é o local de maior extensão marítima do Brasil. E Salvador é uma das poucas felizardas de ter salva-vidas, não em todo o trecho, mas em uma boa parte que é da competência do Salvamar. Infelizmente, é a luta diária que nós temos, Nós vemos diversas profissões aí que são regulamentadas, não desmerecendo alguma, que todas têm a sua importância, mas a nossa profissão é de suma importância à população. Vide esses últimos fatos que vêm ocorrendo aí no dia a dia, em rios, lagoas, mares, e a presença desses profissionais auxiliariam muito na prevenção dessas causas-mortes. A Salvamar, que é de competência do município, conta atualmente com 266 salva-vidas que são divididos em 2 turmas. Eles atuam apenas em uma extensão de 34 quilômetros na orla marítima de Salvador, que compreende um trecho entre a praia de Ipitanga e Jardim de Alá. Segundo Rui, existe uma reivindicação da categoria para que eles possam atuar em outras regiões que ofereçam perigo à população, como a do naufrágio em Mar Grande. Nesse acidente, até o momento, foram confirmadas 18 mortes. Rui defende ainda a presença de um profissional habilitado para salvar vidas dentro de embarcações, o que também não é obrigatório e poderia ser mais um elemento para evitar esse número. Um avião não levanta voo, por exemplo, antes de alguém da tripulação ditar as regras para uma viagem segura. Na lancha Cavalo Marinho 1, como em tantas outras, o mesmo não é feito, o que dificulta um socorro mais eficaz
em uma situação de afogamento. É imprescindível, como nos aviões, ter uma pessoa ali, um marinheiro no convés, que antes no início da viagem, passa informações para as pessoas, aquelas informações fundamentais, onde tem os coletes, o que fazer em caso de acontecer algum acidente como esse que ocorreu nessa fatalidade. Eu acho que isso já pode dar um auxílio, né, para as pessoas manterem a calma, onde achar os equipamentos, as boias, os flutuadores, não tentar se apoiar em uma vítima, tentar ajudar o próximo. Então são algumas dicas que podem ser como utilizar o colete. Neste último caso a gente viu que teve algumas pessoas que não sabiam a utilização do colete, pode ter vindo a óbito devido a isso. Então é sempre bom a informação como meio de prevenção. E o programa Corra Pro Abraço abre oportunidades para pessoas que precisam cumprir medidas alternativas. Conseguir um trabalho não é fácil. Para quem não tem capacitação e enfrenta problemas com a justiça, o desafio é ainda maior. Em situação de vulnerabilidade social, Evandro conta com o núcleo de prisão em flagrante do programa Corra Pro Abraço, da Secretaria de Justiça. Hoje, ele é estagiário do próprio órgão. Estou gostando bastante da nova perspectiva que a gente está criando em cima disso aí. Meus planos é terminar meus estudos, quem sabe fazer uma faculdade de Direito ou Assistência Social. O núcleo fica ao lado da Delegacia de Furtos e Roubos, na região do Iguatemi. As pessoas atendidas são encaminhadas após as audiências de custódia. Passaram aqui pelo núcleo de prisão em flagrante, fizeram esse curso de redutores de danos e agora eles retornam para cá enquanto estagiários do programa. Os benefícios das penas alternativas não alcançam apenas o condenado. Todos ganham. E ganha também o sistema de justiça criminal, que já anda abarrotado, anda com problemas muito graves a serem resolvidos e que muito possivelmente não verá aquele sujeito de novo sendo conduzido preso. E você vai ver no próximo bloco, setembro, tem bandeira amarela nas contas de luz. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E agora, no mês de setembro, sai a bandeira vermelha e volta a bandeira amarela nas contas de energia elétrica. Isso significa que, além do seu consumo habitual, você vai pagar uma taxa a mais de R$ 2 por cada 100 quilowatts consumidos. Confira. A conta de luz vai ficar mais barata no mês de setembro. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária vai cair de vermelha, patamar 1, para a amarela. Isso significa que a cobrança de taxa extra vai passar de R$ 3 para R$ 2 a cada 100 kWh consumidos. Ainda segundo a Anael, os recursos arrecadados pela cobrança da bandeira tarifária servem para cobrir o aumento nos custos da geração de energia no país. Normalmente, nessa época do ano, aumenta o número das termoelétricas porque o nível de armazenamento de águas nos reservatórios das principais hidrelétricas do país fica baixo devido à falta de chuva. No entanto, nas últimas semanas, o Sul e o Sudeste receberam chuvas acima do esperado para essa época do ano, o que contribuiu para melhorar o nível dos reservatórios das hidrelétricas que ficam naquelas regiões. E os beneficiários do Vale Cultura utilizam mais o cartão para a compra de livros e idas ao cinema. O Vale Cultura é um cartão magnético carregado mensalmente com R$ 50 e o crédito é acumulativo. Com ele, a pessoa pode adquirir o bem cultural que desejar, desde CDs, DVDs, ingressos para museus, até livros, revistas e jornais. Além do incentivo fiscal, todas as empresas que ofertam Vale Cultura aos seus funcionários têm benefícios sociais e trabalhistas, independentemente do seu regime de tributação. Esta empresa de tecnologia em Brasília aderiu ao programa em 2014. Hoje, 99% dos 137 funcionários recebem o benefício, incluindo os estagiários. Para a coordenadora de recursos humanos, o investimento tem retorno certo. O nosso retorno vai ser na cultura que eles recebem, né, no investimento de pesquisas que eles têm através de livros, televisão, né, vindo pelos filmes em cinema, eles contribuam com inovações, né, tragam sugestões de melhorias, quais são as tendências do mercado e principalmente do mundo. Segundo o Ministério da Cultura, a maior faixa de consumo está no segmento de livros, jornais e revistas, com 65% dos gastos com benefício. Gastos com cinema vêm em segundo lugar com 23%. Já tem 2 anos e meio que eu não
compro mais ingressos, eu só utilizo o Cultura. Para Thales, que é estagiário, o Vale Cultura é uma forma de valorização do funcionário. Não só como funcionário, como mesmo estagiário, porque essa empresa é uma das poucas empresas que eu vi que o estagiário recebe o Vale Cultura. Porque não é sempre que o estagiário consegue pagar um ingresso muito caro, e aí a gente usa com o Vale Cultura. E você vai ver no próximo bloco. O mês de agosto é o mês de prevenção dos linfomas. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Agosto é o mês de prevenção dos linfomas, doenças que atingem aí, na maioria, os jovens, mas que, se descobertos a tempo, têm chance aí de 95% de cura. Com a chegada da primavera ainda neste mês, o sol vai aparecer com mais intensidade e nos dar uma prévia do que esperar para o verão deste ano. Só que esse clima pode trazer sérios riscos à saúde da pele. E para conversar sobre esse assunto hoje, eu vou entrevistar o médico dermatologista Paulo Machado. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Eu queria que você começasse falando quais são os principais riscos de uma exposição exagerada ao sol. Então, olha, a radiação ultravioleta, o sol, né, é fundamental para a vida, para a alegria. Então, a gente sempre tem que ter cuidado de, antes de falar mal do sol, lembrar que o sol é maravilhoso, sem ele não existiria vida, não existiria o bom astral, as praias, né? Mas, enfim, o sol pode causar vários danos à pele, começando por um maior envelhecimento da pele. Então, um fator importante de envelhecimento da pele é o sol. É o sol que faz, se você comparar a própria pessoa, principalmente um indivíduo já mais de pele clara, mais envelhecido, quando ele compara a pele dele exposta, do dorso da mão, do dorso de antebraço, do rosto, do V do decote com a pele do abdômen, por exemplo, ele vai ver que há uma diferença. A pele do abdômen é mais novinha, menos envelhecida, menos enrugada. Então começa por maior envelhecimento, manchas na pele, levando até ao aparecimento de câncer de pele. O câncer de pele é muito mais comum em quem se expõe muito ao sol e quem tem a pele clara, porque tem menos defesa contra a radiação ultravioleta. O senhor destacou uma questão importante. Realmente o sol é vida pra gente, né? E nesse período as pessoas também gostam de tomar muito sol na praia para pegar aquele bronzezinho pro verão. Mas assim, qual é o melhor horário para se fazer isso? Então, o melhor horário, sem dúvida, é o horário entre 7, 9 e meia, 10 da manhã, ou mesmo a partir antes das 7, claro. Quem tem o hábito de sair muito cedo, 5, 6 horas da manhã, para fazer caminhada, para fazer atividade física. Então, até 9, 10 horas da manhã, a quantidade de radiação ultravioleta que penetra na atmosfera é bem menor, né? E depois das 10 horas, entre 10 horas e 16 horas, aí sim, essa incidência da radiação ultravioleta, principalmente de determinadas frações da radiação que causam mais dano à pele, é muito maior. Então, se a gente evita a exposição solar entre 10 e 16 horas, você já está fazendo uma prevenção contra o envelhecimento da pele e o aparecimento de câncer cutâneo. Nesse caso, quando a pessoa fica muito exposta ao sol, qual seria o período, a quantidade de tempo para que ela realmente tenha um risco à saúde? Tá, isso é uma ótima pergunta. É difícil de responder de maneira acurada, né? Porque isso vai depender do tipo de pele. A gente chama assim do fototipo. A gente tem assim uma classificação de 1 a 6, dependendo da tonalidade da pele. Então, por exemplo, o fototipo 1 é aquele caucasiano, aquela pessoa super branca, nórdica, que tem olho claro, que qualquer toque de sol ela fica vermelha, queimada e nunca bronzeia. Já no outro extremo, tipo 6, é aquela pessoa de pele negra, é o negro, é o que tem a pele negra. E os intermediários, né? O moreno claro, o branco, mas não tão branco assim. Então, quanto mais escura a sua cor da pele, maior proteção contra a radiação você vai ter. Mesmo assim, claro, você pode sofrer dano. Então, o que se diz é que tem que ter o bom senso. Tem hoje em dia também a questão da vitamina D, onde a gente está encontrando muitas pessoas com deficiência de vitamina D pelo fato das pessoas fazerem menos atividade física, ficarem muito em ambientes fechados, né? Mas eu diria assim que você pode tomar exposição solar no dia a dia sem maiores problemas. O grande problema é justamente no fim de semana, quando a pessoa está de férias, ou se ela trabalha, né, na agricultura ou em determinadas atividades onde diariamente ela fica exposta à radiação solar. Então, nesse momento, mais uma vez, evitar entre 10 e 16 horas, ou nesse horário, se expor, mas por um período curto. Por exemplo, se calcula que para a produção adequada de vitamina D, cerca de 20 minutos você expondo o tronco
4 vezes por semana, nesse horário, aí sim, é melhor um sol um pouco mais forte para a produção de vitamina D, entre 10 e 11, mas não precisa ser tão forte, não precisa ser muito tempo. Então, assim, quem se expõe muito ao sol, trabalha exposto, deve usar roupas protetoras e protetor solar no seu dia a dia. Quem só se expõe ao sol no fim de semana para pegar uma praia, para fazer uma atividade física, se for nesse período de 10 a 16 horas, usar o protetor solar ou roupas e chapéus que protejam, que tenham um fator de proteção contra a radiação. No mercado tem diversos tipos de protetor solar, até com fatores diferenciados. Existe algum que seja mais indicado? E essa questão do fator também o senhor aproveita e fala se tem muita diferença realmente. Certo. Hoje em dia a gente tem, assim, justamente em função da maior conscientização com o passar dos anos, né? Antigamente as pessoas não tinham conscientização e haviam poucos estudos mostrando essa relação forte entre sol e câncer de pele. Então, com o passar dos anos, isso ficou cada vez maior, o entendimento, o conhecimento, a divulgação disso, e essa área de filtro solar cresceu muito. Então, eu diria assim que há 10, 15, 20 anos atrás, você tinha 1, 2 produtos bons. Hoje em dia, em função disso, a gente tem muito produto bom industrializado. Então, realmente tem muito filtro solar de boa qualidade no Brasil. O que é importante, então, aí? É usar um filtro solar que tenha um FPS no mínimo 30. Qual é a diferença entre o FPS 30 e 100? FPS 30 e 60, 50? Muito pequena, porque esse número é um número calculado em condições mais artificiais, da pele ficar mais ou menos avermelhada depois de um certo tempo de exposição à ultravioleta. E esse fator de proteção é para o ultravioleta do tipo B, que causa danos à pele. Mas o UVA, que é uma outra fração da radiação ultravioleta, também danifica a pele. E o que é ideal? Hoje em dia você tem filtros solares que tem o fator de proteção UVB, que é justamente esse número, 30, 40, 50, é o FPS. E você tem também escrito assim, proteção contra UVA, ou então PPD, e está em um númerozinho lá. Então o ideal, e hoje em dia a maioria dos filtros solares já tem também os dois, protegem contra UVA e UVB. Então quando você for escolher seu protetor solar, escolha um que tenha os dois fatores de proteção, esse é o primeiro ponto. E sendo 30 já está bom. A diferença de 30, 50, 100 não é tão grande assim. Existe uma proteção adicional? Existe, mas é realmente pequena. O que é importante é usar corretamente, dentro daquilo que eu comentei. Passar meia hora antes de se expor, na mesma hora que se expor, reaplicar e, se possível, no máximo a cada 2 horas. Mesmo quando está escrito lá que você vai durar 4, 6 horas, porque com a sudorese, dependendo da maneira como a pessoa aplica, a umidade do ar, a época do ano, então aquelas 4 horas que estão lá escritas não são muito 100% confiáveis. Então o ideal é no máximo a cada 2 horas repor. E existe uma diferença entre bloqueador e protetor? Então essa é uma diferença mais de nome, de uso de termos que podem deixar as pessoas se sentirem mais seguras. Porque no fundo, o que seria um bloqueador exatamente? Um bloqueador impediria qualquer passagem de radiação ultravioleta para o território cutâneo. Isso é basicamente quase que impossível, né? A pessoa teria que ficar com a armadura lá, talvez de chumbo, num lugar escuro, tal. Então o bloqueador é um termo usado mais quando o fator de proteção é muito forte, é muito elevado, quando você tem muita quantidade de minerais, porque o óxido de zinco, por exemplo, o óxido de titânio, que é usado nessas formulações de protetor, elas refletem a radiação. Algumas absorvem a energia da radiação ultravioleta e outras substâncias é como se fosse um espelho, onde a radiação bate e volta, é uma barreira física. Então, os protetores que usam muita barreira física e têm um fator muito elevado, eles são chamados de bloqueadores, mas a diferença é muito sutil. Entendi. Paulo, você que também é presidente do Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está acontecendo em Sauípe até o dia 10, eu queria que você falasse um pouco sobre o evento. Então, esse é o maior evento da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma sociedade centenária, das mais antigas, né? Dentro das especialidades médicas no Brasil, são mais de 100 anos, tem mais de 8 mil sócios. Então, esse é um evento de grande porte, a gente calcula, temos cerca de 3 mil participantes, pelo menos, e é um evento que lida com a dermatologia de A a Z. É bonito a dermatologia como especialidade, embora seja muito conhecida em função da sua área de atuação em cosmiatria, estética ou da questão do câncer de pele. Na verdade, dermatologia é uma especialidade que tem interface com todas as áreas de medicina, com cirurgia, com medicina interna, diversas doenças internas
se mostram através da pele, às vezes sinalizam para o seu aparecimento, às vezes você descobre uma doença interna através de uma manifestação cutânea, sem falar nas inúmeras doenças infecciosas de caráter parasitário ou sanitário, como doenças sexualmente transmissíveis, doenças endêmicas como a hanseníase, a leishmaniose. Então a dermatologia abarca tudo. E esse congresso também abarca a dermatologia de A a Z. Temos pelo menos 11 convidados internacionais, os melhores especialistas do Brasil. Então esse é o evento mais importante da comunidade dermatológica, esse congresso. Maravilha, Paulo. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. De nada, de nada. Prazer. Obrigado também. Até a próxima. E um espaço de leitura no Pelourinho vai atender 400 jovens e crianças. Confira. Festa e apresentações culturais dos alunos celebraram a inauguração do novo espaço de leitura do Colégio da Casa Pia, no Pelourinho. Coral, filarmônica, orquestra de flautas, balé, teatro e poesia. Tudo preparado para comemorar o lugar que vai receber estudantes de 7 a 12 anos. Essas crianças vão aprender a ler, vão aprender a deslumbrar uma vida, vão aprender a ter um conhecimento. E isso é muito importante. 750 livros foram doados pela Fundação Pedro Calmon. O espaço de leitura atende os mais de 400 estudantes da unidade. Esse espaço aqui vai tornar um local mais atrativo. E o importante é essa aproximação mesmo da leitura de uma forma divertida, de uma forma lúdica. O espaço leva o nome da bibliotecária Maria Solange Alves de Souza Paula. Há mais de uma década, ela se dedica voluntariamente às bibliotecas da instituição. Depois que me aposentei, então, durante quase todos os dias da semana, eu estou presente, entendeu? E incentivando a leitura, entendeu? Porque o livro é o livro, não tem substituto, né? Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta terça é de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 27 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando encontro para a próxima edição. Uma excelente semana. Estou te esperando. Até lá.